Olá, seja bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Elder Cruz, eu sou analista junguiano e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre dinâmicas entre os casais com base na psicologia analítica, na teoria do Carl Gustav Jung, mas de uma maneira democrática, sem tornar isso um assunto teórico demais, porque o objetivo também não é que seja uma aula, mas também sem falar de uma maneira leiga, apenas de uma maneira que todo mundo possa entender, tanto pessoas que estudam o assunto, quanto pessoas que vieram aqui nesse vídeo porque querem entender um pouco mais sobre relacionamentos. Então, se você se interessa pela temática relacionamentos, qualquer que seja o seu contexto, esse é um bom vídeo para você, acredito eu. Então, vamos lá. Eu tô com um roteirinho aqui do lado, então se eu ficar olhando para o lado, é porque eu tô olhando para o roteiro. Eu vou querer tratar aqui, vamos ver se eu vou conseguir desenvolver bem, alguns tópicos, né, sobre relacionamentos. Então, eu gostaria de começar falando sobre a realidade, né? A realidade. Depois eu gostaria de falar sobre a forma de se relacionar com a realidade individualmente. E aí depois falar um pouco sobre como essa forma de se relacionar com a realidade interfere dentro de um relacionamento e como trabalhar um pouco melhor isso, de maneira um pouco mais eficiente isso dentro da relação, para que conflitos, términos e vários outros problemas que podem acontecer dentro de um relacionamento não venham a acontecer, tá bom? Ou pelo menos os danos sejam reduzidos. A minha intenção aqui não é de forma nenhuma destacar todas as nuances que existem dentro de uma relação a dois, muito menos criar uma teoria absoluta do relacionamento. Não, nada disso. É só que possa ficar um pouco mais claro para todo mundo que está vendo como enxergar uma dinâmica relacional de maneira mais eficiente, de maneira mais fluida e mais saudável. Então vamos lá, o primeiro tópico aqui do dia é a realidade. Como se forma a realidade? Todos nós viemos de um núcleo familiar, então nós nascemos teoricamente sem pensamentos, sem pensamentos prévios, pensamentos pré-vida, pré-nascimento, e nós somos ensinados pelas pessoas que fazem parte da nossa família, da nossa cultura, do nosso povo, como funciona essa realidade. Uma coisa muito importante é que essas pessoas também aprenderam com outras pessoas do núcleo delas como a realidade funcionava. E, via de regra, a maioria das pessoas, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo aqui, em novembro de 2025, muitas pessoas não procuraram elaborar um pouco melhor essa visão de mundo, atualizá-la, trazer um repertório um pouco mais expansivo para agregar nessa visão de mundo. Então ela é uma visão herdada, certo? E você, que está vendo esse vídeo, herdou uma visão nesse sentido. Foi educado a olhar o mundo de determinada maneira. E isso vai das coisas mais pequenas, do tipo como organizar coisas dentro de um armário, ou até se as coisas dentro de um armário devem estar organizadas, ou se uma louça deve ser seca imediatamente depois de ser lavada e guardada, ou se isso não faz diferença, até qual o sistema político que deve ser eleito, ou como as pessoas devem se portar diante da pobreza, o que é a pobreza, o que é a riqueza, o que é a prosperidade, o que é a religião, o que é Deus, o que é o ser humano. Todas essas são questões que são ensinadas para nós dentro do nosso núcleo. Então, como nós somos ensinados que essa é a realidade e que nós existimos porque estamos inseridos nessa realidade, nós defendemos
naturalmente, quase instintivamente, esse ponto de vista, como se eu fosse aquilo que defendo. Como isso se dá? Então, se eu fui criado dentro de um ambiente onde os direitos humanos são vistos como algo agradável, aprazível, positivo, algo a ser defendido, então eu vou naturalmente me sentir ofendido quando contraposto com uma visão de alguém que não defende os direitos humanos, de alguém que até defende assassinatos, talvez. Isto porque muitas vezes o ensino dessa realidade vem carregado de uma certa inflexibilidade. Então, nós não somos ensinados sobre as diversas visões que existem sobre a realidade, como interagir com elas em alguma medida ou em outra. E sim, esse é o certo, esse é o errado, é assim que se faz, não é assim que se faz, desse jeito não dá certo, desse jeito dá certo. Independentemente do que é ensinado para nós, nós podemos nos relacionar com os objetos, com o mundo, de duas maneiras, basicamente. Uma maneira mais atraída pelo mundo ou uma maneira mais retraída diante do mundo. Então, independentemente do que foi ensinado a cada pessoa, nós sabemos que pessoas aprendem coisas diferentes. Inclusive, dentro de uma própria família, dois irmãos podem ter vivido as mesmas coisas e se relacionar com elas, aprender coisas completamente diferentes, dependendo da natureza de cada um. Nós poderíamos falar de pessoas introvertidas, voltadas mais para dentro de si, mais voltadas para o pensamento, para o sentimento interno, para lidar com coisas internas, e de pessoas extrovertidas, que são mais ligadas a objetos externos, mais ligadas com o mundo, se sentem mais à vontade em contato com as pessoas e tudo mais. Não vou me aprofundar muito nesse tema para a gente manter aquela linguagem democrática e dinâmica aqui e não ficar com um ar de aula. Então, o cerne da questão é o seguinte: nós temos duas pessoas que vão se relacionar, elas se apaixonam uma pela outra e começam a namorar. Num primeiro momento, devido a fatores que eu vou deixar também de fora aqui desse vídeo, é muito fácil se relacionar com aquela pessoa, porque você está apaixonado, aquele fogo arde no seu coração, então parece que aquela é a pessoa perfeita, as coisas encaixam, os assuntos muitas vezes são semelhantes, ou vocês conseguem conversar durante horas a fio, vocês nunca brigaram, ou quando brigaram conseguiram se resolver com facilidade. Mas, conforme o relacionamento vai caminhando, essa realidade muda, porque essa paixão inicial, esse fogo inicial, ele vai esmorecendo. E conforme ele vai esmorecendo, vai aparecendo a realidade dos fatos. Então você vai tendo que, cada vez mais, e isso se dá em medidas diferentes em cada fase do relacionamento. Então, na primeira fase, depois quando vão morar juntos, depois quando se casam, e também em idades diferentes, apesar de ter várias semelhanças, teoricamente também a dinâmica é diferente. Mas o fato é que dois universos diferentes que se contrapõem na grande maioria das vezes, eu diria que nos melhores casamentos, se encontram, se chocam, e um começa a perceber o outro como um universo estranho, um universo desconhecido. Então, de repente, dentro da convivência, alguém pode achar muito normal dormir até às 9 horas da manhã, enquanto um outro alguém pode achar a coisa mais absurda do mundo e entender a outra pessoa como uma preguiçosa por conta disso. Uma pessoa pode achar a coisa mais normal do mundo acordar às 7h30 da manhã e
passar um café, começar a trabalhar e terminar apenas às 6 horas, 10 horas da noite, e a outra pode achar isso um absurdo, pode pensar que a pessoa é escrava de si mesma, escrava do próprio trabalho, ou algo nesse sentido. O que acontece é que as duas visões, elas são muito polarizadas. Por isso, exatamente por isso, elas precisam de um contraponto. E é por isso que você, meu querido ouvinte, meu querido internauta, se relaciona com uma pessoa que pensa muitas vezes de maneira diametralmente oposta à sua na vida, ou se relaciona com a vida de maneira diametralmente oposta à sua. Uma pessoa precisa ser mais para dentro, com o tempo mais calmo, mais desacelerada, para que a outra pessoa possa também ser a pessoa que já é mais acelerada, que está sempre correndo, que está sempre indo atrás de alguma coisa, sempre fazendo algo, talvez muito estressada. Essas duas realidades, elas se complementam. E é aí que mora uma questão muito importante. Eu olhando o meu roteiro aqui, já perdi todo o roteiro, mas é aí que acontece algo muito importante. Esses dois universos, eles se encontram. O que acontece é que nós não temos consciência disso. Nós não temos consciência de que esse é um encontro que complementa uma parte nossa, que nós não temos nem ideia de que é uma parte nossa, porque a nossa parte é a certa, certo? A que não é a nossa parte, ela está com certeza errada, porque a rigidez foi uma forma também de aprender, uma forma de sobreviver. Nós podemos falar na sombra também, para as pessoas que sabem um tiquinho a mais a respeito da teoria. E quando esse conflito se dá de maneira inconsciente, como na maioria dos casos, a primeiro momento, isso causa muita dor, isso revela no indivíduo uma vulnerabilidade. Então é preciso se colocar vulnerável dentro de um relacionamento, e isso é bem difícil, para poder essa troca acontecer. Eu preciso me tornar um pouco mais flexível, ou eu preciso me tornar um pouco menos flexível nas minhas questões, para que esse sistema vá entrando numa homeostase. Até isso acontecer, são brigas e brigas, do eu estou certo ou o fulano está certo, do eu... Não, isso é inadmissível, você guardar esta comida desta forma na geladeira. E a outra pessoa diz, mas inadmissível é você brigar comigo porque eu guardei uma coisa na geladeira? Entende? São dois universos que eles conversam de uma forma. Eles conversam, eles podem aprimorar um ao outro. Esse é o relacionamento. O relacionamento é um espaço onde esses dois universos, eles podem entender que eles não são sozinhos. Eles podem entender que a realidade, ela não é maniqueísta. Então eu estou do lado certo, do lado do bem, do lado de Deus, e você está do lado errado, do lado do mal, do lado do diabo. Ou uma coisa assim, porque os dois formam uma só coisa. É uma só coisa. Então, se eu tenho uma tendência a abstrair muito o mundo, a olhar para as coisas e pensar de maneira criativa em algo, e pensar, e se isso não é isso? E se isso puder ser outra coisa? Em visualizar melhores caminhos, em planejar as ações, é natural que a outra pessoa vá ter uma tendência maior, uma afinidade maior com fazer as coisas, com agir, com mudar o físico, com pegar os objetos, tentar colocá-los na sua função, participar do mundo, consumir o mundo, porque aí então eu posso ter uma ponte entre essa abstração, entre esse pensamento, entre esse tempo mais vagaroso, entre essa criatividade que morre em si só, com o mundo. E da mesma forma a ação, o consumo,
a atração pelo objeto extrema, que também se perde em si só, por exemplo, numa construção de riqueza financeira infinita que não serve para nada a não ser sentar em cima da montanha de dinheiro no fim da vida e se arrepender de não ter vivido ela. Então eu tenho essa abstração um pouco maior do pensar, do planejar, do divertir-se, do relaxar um pouco mais, que pode ser vista como uma irresponsabilidade, como uma preguiça. Isso é inadmissível, isso é um pecado. Da mesma forma como o consumismo exacerbado pode ser encarado também como um pecado, como uma ambição vã, como uma construção humana diante da natureza que já é tão bela por ser da criação divina. Então, a ideia dentro de um relacionamento é basicamente que eu consiga escutar o outro. A solução para a maioria dos conflitos num relacionamento é que eu consiga ouvir o outro e que eu consiga também me comunicar, me fazer ouvido para o outro. Me comunicar de maneira clara com o outro. Isso exige tempo, isso exige paciência, isso exige morrer. E o medo da morte é muito interessante, porque se eu morro para aquilo que eu era, eu me torno algo novo. E via de regra eu me torno algo mais aprimorado, mais eficiente. Se eu quero conservar sempre a minha visão de mundo, se eu quero conservar sempre uma visão de mundo, que sequer é a minha, mas da minha família, lembra? Que me ensinou da forma que me ensinou, então, aí sim eu enfrento a verdadeira morte. Aí sim eu encontro o limite, porque eu não evoluo. Tudo que está vivo está em movimento. Tudo que está vivo se transforma. A transformação é a única coisa que existe. Então, se eu quero manter esses ditos valores, se eu quero manter, se eu quero carregar ainda essa coisa que manteve os meus antepassados vivos, de maneira estática, sem transformar isso, sem modernizar isso, então eu já estou morto. É isso que é estar morto. O que está estático é o que está morto. O que está vivo não fica estático, se transforma, se movimenta. E o relacionamento é uma roda, uma ferramenta do mais alto nível para promover essa transformação, porque ela é intensa, diária, muitas vezes. E se ela for voluntária, se eu me levanto conscientemente, me dispondo a estar errado diante de uma coisa, a me flexibilizar um pouco mais aqui, a ouvir um pouco mais ali, ou a falar um pouco mais sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que eu vejo, de maneira polida, então a coisa pode ser um pouco mais eficiente. Então o relacionamento pode ter uma função além de vocês ficarem brigando, se xingando e decidindo que um vai dormir no sofá, outro vai dormir acolá. Você pode deixar de ficar assistindo televisão até tarde, jogando videogame até tarde, ficar com os amigos no futebol sempre que você tem um tempo livre e ouvir que talvez a outra pessoa só queira estar com você um pouco mais, entender o valor que tem crescer, entender o valor que tem um compromisso, uma responsabilidade, né? Do outro lado, talvez você possa entender o valor que tem o lazer, o valor que tem o relaxar, o valor que tem o planejamento, o valor que tem o tempo natural das coisas. Entende? É uma dinâmica que ela é muito complexa e ela se dá de maneira sutil a ponto de aquelas pessoas que têm um casamento há muito tempo e aprenderam a se relacionar, tenha certeza, são pessoas que você não conhecia quando começaram a se relacionar. São outras pessoas, porque se transformaram. O sistema busca um balanço, um equilíbrio, uma homeostase, e ele vai encontrar.
Certamente. Então, espero que com essa pincelada sobre essa dinâmica de relacionamentos, a gente possa entender que, não, você não quer alguém igual a você. Você não suportaria ficar com alguém igual a você. Você se consideraria insuportável. Na verdade, as pessoas que você odeia, elas são muito parecidas com você. Dentro de um relacionamento onde existe esse choque de opostos, pode existir também um entrelaçamento entre eles. E aí você pode aprender várias coisas que você não sabia e que você nunca aprenderia, a não ser que você interagisse exatamente com essa pessoa, exatamente nessa medida. Você pode ir deixando de ser um membro da sua família de origem e você passa a poder ser um ser humano que forma um novo sistema, uma nova família. Então, a maturidade pode ser alcançada. Bom, acho que é basicamente isso que eu queria comentar aqui nesse vídeo. Eu fugi um pouco do meu roteiro, mas é isso. Um relacionamento, ele é dinâmico. Aprenda a ouvir, aprenda a colocar de maneira respeitosa ou da maneira mais elaborada possível aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vendo, que a coisa pode funcionar de maneira muito legal. Esteja disposto sempre a morrer, a reaprender, a se transformar, porque aquilo que está estático é aquilo que está morto de fato. Tá certo? E caso... É claro que isso não é fácil, gente, de ser feito. Isso não é fácil. Essa não é uma coisa que é simples, você viu esse vídeo e você vai lá fazer. É preciso internamente olhar para o que são essas coisas, porque você enxerga tão fielmente a realidade como você acredita que ela é, que vai ser difícil quando alguém disser que não é muito bem assim. Como é quando alguém tem uma opinião oposta à sua e você quer que a pessoa morra, ou suma do planeta Terra. Não é bem assim que as coisas funcionam numa humanidade mais civilizada. Tá certo? E para isso é necessário fazer terapia. Façam terapia, se conheçam melhor, conheçam seus afetos, conheçam para onde eles estão querendo levar vocês, elaborem um pouco melhor eles, entendam o que é esse universo, o que é essa coisa que você sempre sentiu, o que é essa coisa que você sempre viveu, o que é esse padrão que sempre acontece. Por que essa inflexibilidade? Por que essa dificuldade de ter disciplina? Por que essa dificuldade de descansar? Tudo isso é importante dentro de um relacionamento, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês podem curtir o vídeo aqui embaixo, compartilhar com o seu parceiro, sua parceira, ou algum amigo ou amiga que possa vir a achar interessante esse vídeo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.